E aí, chegando aqui mais um dia para poder compartilhar com vocês alguns assuntos bem interessantes, gente. Se bem que assuntos de desenvolvimento, de aprendizagem, boa parte das pessoas que vão achar assim interessante e vai querer participar, pode ter certeza que tem filho, ou é profissional, ou é professor, ou é babá, ou é uma mãe muito bem aplicada que ela quer cada vez melhor que seu filho se desenvolva. Gente, e agora, continuando aqui, vocês viram que esses últimos posts eu andei colocando, falando sobre a disgrafia, explicando, contando como identificar, como reconhecer, o que você pode fazer para ajudar. Tem algumas perguntas que as mães mandaram para mim, perguntando, falando, então eu consigo perceber se meu filho é disgráfico enquanto bebê, enquanto muito pequenininho. E teve outras perguntinhas também que aí a gente vai conversando aqui, eu vou respondendo elas, já ajudando vocês, para vocês conseguirem detectar se é ou não é. Lembrando, gente, que é muito importante você buscar formas de melhorar, formas de resolver essas questões precocemente. Tudo que você faz já se prevenindo, você está tornando mais leve, você está tornando mais fácil de resolver no futuro. Agora, quando você fala assim, não vou me preocupar com isso aqui é problema do professor, se vira, não quer nem saber. Quando a criança passar lá para aquelas fases, ela vai perceber que a mãe, a família ali vai perceber que o que poderia ter sido feito deveria ter começado muito antes, lá nos anos iniciais, nas primeiras séries, e mesmo assim não foi feito. Então, se você é uma mãe que você quer buscar melhorias para o seu filho, você quer conhecer, você quer saber de tudo um pouco, tá por dentro dos assuntos, entender como que você pode estar ajudando seu filho, se ele é disgráfico, se ele tem disgrafia, se ele é TDAH, se ele tem qualquer outro transtorno de aprendizagem ou não. Vem comigo que a gente vai conversar e falar um pouco mais sobre isso. Gente, lembrando aqui, respondendo agora, a mãezinha que me mandou, se disgrafia ela conseguia perceber no filho ainda tão pequenininho, novinho. Disgrafia, ele é um transtorno de aprendizagem. Então, o seu bebezinho você não vai conseguir perceber se ele tem ou não disgrafia. Vou repetir mais uma vez. Disgrafia, ele é um transtorno de aprendizagem. Simone, o que é um transtorno de aprendizagem? Transtorno de aprendizagem é algo que vai dificultar ou algo que o seu filho ainda precisa se aprimorar para ele resolver tal coisa. Por exemplo, gente, o transtorno, a disgrafia, ela é um transtorno exclusivo da aprendizagem porque ela interfere no processo de aprendizagem. Ela interfere no contexto, no processo que a criança passa para até a absorção ali do conhecimento, até ela adquirir as habilidades necessárias. Então, por isso que no seu filho bebezinho você não vai conseguir identificar se ele é disgráfico ou não. Pelo fato do seu bebezinho ele não está ainda na fase do processo de aprendizagem. Quando ele estiver na fase de aprendizagem, que for começado a exigir dele um pouco mais de escrever, pegar num lápis e resolver e fazer isso, ter mais contato com essa assimilação, com esses conteúdos e esses objetos que nós utilizamos para poder a criança aprender.
aí sim você vai conseguir fazer o reconhecimento se é ou não é. Mas enquanto bebê, não tem como você descobrir, porque é um transtorno exclusivamente da aprendizagem. Não é um transtorno, não é como se a criança fosse autista, TEA, porque isso ela já nasce com ele, é algo que a criança já traz consigo, percebe? Não é algo que você vai perceber lá na frente. Tem casos de autistas também que é percebível, os médicos conseguem avaliar e perceber nos primeiros meses de vida. Outros casos passam despercebido. Se for um TEA bem leve, se for um TEA grau 1, grau 2, assim sucessivamente. Existe sim casos que os médicos conseguem descobrir, eles fazem o diagnóstico deles lá e eles conseguem descobrir nos primeiros meses de vida da criança. Só que TEA não é um transtorno de aprendizagem, gente, não é. Lembrando sempre que os transtornos de aprendizagem, todos eles vêm ali com a siglazinha inicial DIS, né? Que é a disgrafia, desortografia, descalculia, dislalia. Nós vamos estar conversando sobre essas características. Vou estar explicando também. E se você tiver dúvida, pode estar colocando aqui, porque a sua dúvida vai ajudar para que eu possa produzir conteúdo para esclarecer e fazer sentido para vocês aí. A disgrafia, então, voltando nela, ela é um transtorno de aprendizagem. É percebível, consegue-se descobrir por não existe nenhum exame que realize, e sim uma observação clínica, um acompanhamento. Então, vai ter aquela junta de profissionais, muitos casos vai ter a junta de profissionais do neuropediatra, de uma psicopedagoga, de uma equipe de profissionais que vai ajudar a criança a passar por aquele período ali com menos danos o possível. Gente, inúmeras pessoas desconhecem e não sabem o porquê ela se limita tanto para resolver algo que incomoda. Porque uma pessoa disgráfica, ela pode passar assim despercebida, porque não conhece, não sabe e nem o que fazer para melhorar os prejuízos. Nós conseguimos perceber por alguns aspectos, alguns pontos que são observados clinicamente que eu vou estar passando para você. São alguns sintomas e eu vou estar dizendo para você para que você possa se autoanalisar, porque existe inúmeros adultos que não têm consciência de que existe possibilidades de melhorar algo que te atrapalha aprender alguma coisa. Teve muita gente, tem pessoas ainda que acredita que não vou nem mexer não, se meu filho tem algum problema nisso aqui é porque ele puxou o pai, é porque ele puxou ou aquela dificuldade da mãe, ou aquela dificuldade do tio, ou do avô, não adianta. Lembrando que o objetivo dessa live, gente, é justamente para poder conscientizar a sua forma de pensar, a sua forma de enxergar a sua realidade e entender que existem sim maneiras que possam estar melhorando o seu convívio aí com seus filhos, possa melhorar também a forma de aprender e como aprender para diminuir os prejuízos. A disgrafia, em muitos casos, ela pode vir sozinha ou acompanhada. A gente tem um termo até que a gente fala pode vir com comorbidades. Ah, Simone, o que significa? Significa que, suponha-se que uma criança que tem TDAH, essa criança, ela pode vir sim ter TDAH e disgrafia.
Percebe? Então, quando ela tem mais uma junção, que nós chamamos de comorbidade, esse fato de ter mais de uma característica que nós chamamos de comorbidade. Ela pode vir associada com TDAH, ela pode vir associada com a dislexia. Ai, gente, eu tô sem ar aqui, repara. A disgrafia é quando nós não conseguimos entender a letra da pessoa. Aquelas que as pessoas falam assim, a pessoa tem a letra feia. Não é letra feia, é aquela grafia, é um transtorno de aprendizagem que afeta a grafia. A grafia, gente, é a escrita da criança. Então, se afeta a escrita, a criança ela vai se sentir insegura, porque ela vai falar, gente, mas aqui eu entendi, por que eu não tô conseguindo colocar no papel? Então, aquilo ali vai gerando vai gerando insegurança, vai gerando frustração, vai gerando inúmeros problemas que pode ainda ser outros obstáculos do desenvolvimento da aprendizagem. Porque ela fica insegura, ela pensa assim, eu não vou escrever porque eu não sei escrever, olha, e eu escrevo, mas não fica do jeito que eu quero, parece que eu não consigo. Então, a disgrafia, ela acaba causando outros fatores, se você não buscar formas de estar trabalhando isso. Uma das formas de você trabalhar a disgrafia é você trabalhar com poemas, é você trabalhar com rimas. Gente, essa live vai ficar salva, tem muita gente que tá entrando e saindo, para depois você entender o contexto em geral, o que é a disgrafia, vai ficar salva, caso para quem perdeu o início, tá? Senão, para não precisar que eu fique repetindo o que já foi dito. Gostaria, gente, de deixar claro para vocês que vocês podem trabalhar a rima na leitura, né? Os poemas, aqueles poemas curtinhos que vêm com palavrinhas que rimam uma com a outra, é uma forma bem bacana. Lembrando que a disgrafia, uma pessoa que tem disgrafia, ela vai ter disgrafia pro resto da vida. O que a gente trabalha, e aí tem gente que fala, não, então não vou nem fazer tratamento. Não vai resolver eu fazer tratamento, você vai ter disgrafia pro resto da vida. Mas, gente, mesmo tendo disgrafia pelo resto da vida, o fato de você trabalhar, de você utilizar os poemas, utilizar as coisas, é justamente para poder diminuir os prejuízos. Porque aí você vai estar treinando, você vai estar colocando o cérebro em movimento. Porque esse transtorno da aprendizagem nada mais é do que uma conexão que não está sendo feita ali no cérebro, uma disfunção ali, que acaba prejudicando e afetando ali na hora do indivíduo aprender. Então, se você trabalhar com essa parte ali das rimas, dos poemas, você vai perceber que a criança ela vai conseguir ter uma assimilação muito maior, porque ela vai conseguir entender e compreender como que ela pode estar realizando cada atividade. Um dos fatores também da disgrafia é a mistura de letras, maiúscula com minúscula. Lembrando que disgrafia não é letra feia. É um transtorno de aprendizagem que envolve ali a escrita. Então, ela mistura a letra maiúscula com letra minúscula, fica confuso. Nessa confusão, na hora de corrigir, na hora de perceber, na hora que ela for se comunicar por meio da escrita, ela vai ficar insegura, ela vai ficar sem saber como agir. Se for trabalhada, se for de forma orientada pelo profissional, ela vai saber um caminho a ser seguido. Mas se não for, gente, ela vai ficar totalmente assim, vai correr grandes riscos de desenvolver outras características prejudiciais, como a gente já falou. Que aí vem a ansiedade, a insegurança, a baixa autoestima, que aí ela vai pensar, não, eu não sei mesmo. Ixi, travou? Voltou? Pra mim aqui tá normal.
Deixa eu só ver aqui como é que tá a internet. A internet aqui tá ok. Se não voltar, aí vocês me falam. Porque as colegas estão falando aqui que travou. Vamos lá, tá? Se voltou, vocês me avisam aí. Gente, outro ponto, que a disgrafia, ela não é uma doença. Ela não é uma doença, ele é um transtorno que afeta a aprendizagem. Então, aquela dúvida que a mãezinha tinha, se o bebezinho, se ela consegue perceber se ele é disgráfico ou não, ela não consegue perceber. Porque a disgrafia, ele é um transtorno da aprendizagem, então ele vai ser percebível. Boa noite, Regina. Boa noite, Raquel. Beijo, beijo. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Ela vai conseguir perceber na hora que a criança for inserida para o processo de aprendizagem. Aí sim ela vai conseguir perceber. Lembrando que as misturas de letras, os sintomas, né, são as misturas de letras, são combinações de letra maiúscula com letra minúscula. Lembrando que também ela pode não vir sozinha. Geralmente a pessoa, quando ela é disgráfica, ela tem outras características. Ela pode ser uma criança que ela tem TDAH, ela pode vir... Existem indivíduos que têm disgrafia, desortografia, que tem o completo, gente. Então, nós temos que trabalhar com essas crianças no 12 para poder elas diminuir o prejuízo lá na fase escolar, na fase adulta, para evitar de se tornar um adulto cheio de traumas, um adulto inseguro. E para as mamãezinhas que acreditam, gente, que não é, não é relevante, vou deixar para lá, não vou buscar. Gente, eu já ouvi muitas mães falando isso para mim, vocês acreditam? Para as mamães, eu aconselho de você começar a trabalhar a forma como você enxerga as coisas, porque o seu filho vai sair para o mundo lá fora, ele vai ter que aprender a se comunicar com o mundo lá fora. Como é este trabalho? A disgrafia, ela é um transtorno da aprendizagem. Ela é aquela criança ou aquele indivíduo que ela tem dificuldade na hora de se comunicar por meio da escrita. Então, mistura bastante, mistura letra maiúscula com letra minúscula, não é letra feia. Lembrando que letra feia é um ponto e disgrafia é outro. Disgrafia é aquela letra que realmente a pessoa não consegue se comunicar. Ela escreve, depois se você perguntar, uai, o que você escreveu aqui? É um B ou é um C? Ela não consegue, ela confunde muitas letras. Ela não consegue fazer essa comunicação pela escrita. E ela não conseguindo fazer essa comunicação pela escrita, o que acontece? Insegurança, baixa autoestima, pode vir causar até depressão. Porque imagina você, adulto, lá na sua empresa, na empresa trabalhando ou sendo sua, você buscando formas de melhorar o seu trabalho cada dia. Aí na hora de você se comunicar pela escrita, você trava e fala assim, nossa, e agora? Eu não consigo, eu preciso de alguém para fazer para mim. Aí você vai ficar frustrado, porque todas as vezes você vai continuar precisando de alguém para poder fazer para você, para fazer por você. Lembrando que não é letra feia, gente, é uma letra... Sabe uma pergunta que eu me faço? Será que boa parte dos médicos são disgráficos? Porque, assim, eu não entendo, mas eles conseguem entender, né, gente? Porque a letra deles é bem exótica. Não é qualquer um que consegue entender. É algo a ser analisado. Eu vou passar a saber, gente, se boa parte dos médicos são disgráficos, porque principalmente os médicos antigos, eles têm umas letras bem exóticas mesmo, que poucas pessoas conseguem compreender. Esse é o ponto da disgrafia. Tem coisas que nem eles vão conseguir interpretar e verbalizar, porque eles também, na hora ali faz sentido para eles, mas depois na hora que eles voltam, já perdeu o raciocínio, não consegue nem distinguir
o que ele queria passar com aquela escrita. É um bom ponto, né? Vamos pesquisar. As causas de disgrafia, gente, podem ser motoras, psicológicas, oftalmológicas. Então, ela acontece quando a criança não distingue o que copia. Ela não distingue o que copia. Ah, é verdade, Regina. A Regina tá falando aí que as letras são muito difíceis. Agora o computador tá ajudando. Mas como que funciona? Existe uma tradução ali? Porque é bem complicado. Gente, mas olhando para o lado bom, eu conheci algumas médicas que tinham umas letras perfeitas, parecendo letras de professoras, redondinha, bonitinha, perfeita. Acredito que é antigamente mesmo, aqueles médicos mais idosos, mais ancião. É aquele estilo de letra, gente, que a gente não consegue entender. E a pessoa não consegue ler depois o que ela escreveu. Diferente dos médicos, então, porque os médicos conseguem ler o que eles escreveram. Então, acredito que os médicos não são disgráficos. Não são. E, gente, como você percebe se seu filho tem ou não disgrafia? Um ponto bem interessante, né? Tem gente que me pergunta, nossa, mas e agora? Como que eu vou descobrir se meu filho tem ou não disgrafia? Geralmente uma pessoa disgráfica, ela sente dores na hora de escrever, incomoda, ela não quer, parece que ela sente... Eles agora precisam escrever receita no prontuário digitalizada. Ah, tá, entendi. Agora todo mundo vai entender, né, Regina, sobre essas receitas aí. Agora fez sentido. E se a gente fosse buscar entender aqueles de antes, eu falaria que todos eles são disgráficos, porque eu também não entendi nada. Como que você aí na sua casa pode perceber e descobrir se seu filho tem característica da disgrafia ou não? Ele consegue ler, consegue verbalizar aquilo que ele escreve? Este é um ponto. Ele tem o hábito ali na hora de escrever, misturar letra maiúscula com letra minúscula e vice-versa? Este é outro ponto. Clama muito dores nas mãos na hora de realizar escritas, trabalhos que requerem um pouco mais de atenção, de mobilidade das mãos. Reclama ou não? Este é outro ponto. Então, por esses pontos aqui que eu já ofereci, você consegue perceber se tem ou não característica de disgrafia. Se tiver, gente, vamos para a próxima etapa, vamos analisar essa criança para a gente conseguir ajudar os prejuízos dela a ser cada vez menores. Porque quanto mais precoce, mais chances de menor prejuízos tem. Aí tem gente que fala assim, não vou levar meu filho na psicopedagoga, porque eu tenho certeza que meu filho não tem problema nenhum, mas se eu levar vai falar que tem. Já ouviu essa fala? Eu já ouvi muitas pessoas falar dessa forma. Gente, vamos trabalhar um pouquinho essa forma de pensar. Se você vai no médico e fala para ele, doutor, não tô sentindo nada, vim aqui só passeio, ele vai te dar alguma receita? De forma alguma, né? Ele não vai te dar uma receita, ele não vai te medicar de forma alguma. Inclusive, tinha muitos funcionários que iam no médico só para poder pegar atestado, né? Inventava alguma coisa, isso é caso à parte. De forma similar, o psicopedagogo, ele trabalha com a criança. Não é só se ela tiver disgrafia, desortografia, se ela for TEA, se ela tiver TDAH ou outras comorbidades. Não é só nessa parte que o psicopedagogo trabalha. Ele trabalha no desenvolvimento em geral. Se a criança ela tá com dificuldade, a mãe às vezes não tem tempo para estar estimulando de forma correta, a psicopedagoga trabalha com essa criança também, nos estímulos,
nos movimentos de pinça, trabalha de forma em geral, trabalha tanto de forma preventiva quanto de forma realizar ali aquela questão do suposto diagnóstico, fazer levantamento de diagnóstico. Então, ela trabalha tanto na parte preventiva como levantamento de diagnóstico. Lembrando que nós, gente, não diagnosticamos ninguém, a gente só levantamos a hipótese de alguma característica. Porque a partir do momento, suponha que vem uma criança pra gente, que ela tá com dificuldade, às vezes, ali no interesse da aprendizagem, no interesse dos materiais escolar, do contexto escolar. Tem criança que não suportava nem pegar em lápis. Hoje em dia sai daqui colorindo e quer desenho para colorir. Aí fala, ai Simone, o que você fez? O que aconteceu? Você trabalhou só colorir? Não, a gente trabalha a parte toda do emocional, de desenvolvimento. Aí fala, ai, você não é psicóloga, você está trabalhando emocional? Essa parte do emocional que eu falei, gente, é de motivacional, de motivar a criança, porque tem criança que ela não quer nem pegar no lápis. Ela fica com medo, ela fica insegura. Então, quando você incentiva ela, você fala assim, vai, você consegue, não tem problema, é assim mesmo. Todo início é difícil, vai doer sua mãozinha, mas você consegue. Se empenha, eu vou fazer junto com você, vem cá. Essa que é a parte que eu citei. A gente trabalha todo o contexto em geral. E, sem ficar dúvida, gente, sobre a disgrafia, pode estar mandando pra gente, ou sobre qualquer outra característica. Se você tiver alguma pergunta, pode estar mandando, porque a partir dessas perguntas eu vou estar montando mais materiais de esclarecimento para estar te ajudando e auxiliando vocês. Combinado? Um beijo. Muito obrigada por todos que estão por aqui. E até a próxima.